Sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vai ser dedicado ao triplo produto escalar, que também é muito famoso. É bem simples e é bem simples de demonstrar. O que nós vamos querer é calcular o volume de um paralelepípedo, no qual nós temos aqui um determinado plano, portanto, e nós vamos dizer que temos aqui um determinado vetor A, B, e temos um determinado vetor que não precisa de ser perpendicular, é oblíquo, C. Pronto, e queremos calcular, portanto, este paralelepípedo sim senhor, é um tema muito conhecido, é uma aplicação muito conhecida do chamado triplo produto escalar. Triplo produto escalar porque devolve um escalar. Bom, ora bem, então, nós já tínhamos visto que A externo B, num outro tutorial, e deduzimos a forma, e dissemos quais eram as suas propriedades, que dava a área do paralelogramo, A externo B dava a área deste paralelogramo aqui, portanto, a área, vamos dizer, da base deste poliedro, deste paralelepípedo. Ok, então nós tínhamos o A externo B e tínhamos visto que podia ser calculado em termos das coordenadas. Agora também pode ser calculado com a expressão AB seno de alfa, em termos do módulo só. Okay, em termos do módulo, porque na verdade vimos que se definia o produto externo como sendo um vetor. E portanto, então esse vetor, e que era perpendicular a A e B, e cujo módulo era AB seno de alfa, e que vimos que as coordenadas se podia representar e calcular rapidamente nesta mnemónica, aqui através desta matriz, mas que, como eu disse, que não era preciso saber nada sobre matrizes, podíamos entender isto como uma mnemónica, dizer que estava aqui A1, A2, A3, ok? B1, B2, B3, e que, portanto, o primeiro elemento do vetor era, traçando aqui, cortando a primeira coluna e a primeira linha, fica esta submatriz A2B3, A2B3 menos A3B2, e vimos que o segundo elemento desse vetor era cortando aqui, portanto, centrando-me aqui neste versor da base ortonormada, e que, portanto, ia dar A1B3, minto, porque aqui muda o sinal, o segundo muda o sinal. Portanto, ia dar A3B1, A3B1 menos A1B3. E finalmente a terceira coordenada do vetor, que ia dar A1B2 menos A2B1. Ok? Pronto. E vimos as propriedades deste vetor, que era perpendicular aos dois vetores dados, e demonstramos, e cuja norma era igual à área deste paralelogramo. Depois há mais propriedades, depois há múltiplas propriedades que não vimos, mas já agora há uma propriedade famosa, é que realmente, efetivamente, A externo B, ele é anticomutativo, é igual a menos B externo A. Enquanto que no produto interno tínhamos visto que ele era comutativo. A interno B, que era um escalar, é igual a B interno A. Ok? Sim, senhora.
Ora bem, o que é que nós vamos fazer agora? Imaginando então que eu calculava o produto externo A e B, eu já tenho a área e nós sabemos qual é o volume de um paralelepípedo. A área da base, portanto, o volume do paralelepípedo, a área da base, vezes a altura. Pronto, nós já sabemos isto. Ora, supondo que eu tenho aqui este vetor, que é o C, ok? O vetor C, mas eu preciso de saber a altura, que é esta altura aqui, esta altura, algures aqui, uma determinada altura, medida na perpendicular em relação à base. Pronto, que esta é a altura, ok? Pronto. Então, se eu traçar aqui uma paralela a esta altura, aqui neste ponto, ok? Vemos que a projeção de C, tendo em conta aqui um ângulo θ, a projeção aqui, nesta vertical, que vai dar C, cosseno de θ, é precisamente a altura que eu quero. H, ok? Sim, senhora. Então, se eu tiver aqui algures um vetor nesta vertical e que eu tenho, que é o produto externo, A externo B, olha, eu já tenho um vetor que por acaso até é perpendicular à base, portanto eu já tenho aqui um vetor nesta direção e que representa aqui a área da base, este valor aqui, e agora tenho que multiplicar pela altura, que é o valor, o modo do outro vetor vezes o cosseno. Ou seja, o que eu estou aqui a dizer é que eu tenho aqui dois valores, tenho aqui determinados dois valores, V1, V2 e um cosseno, e portanto isto é um produto interno. Pronto, portanto, não sei se fica explícito, está-me a ser difícil explicar um bocadinho melhor, mas penso que isto seja intuitivo. Portanto, este produto externo, A externo B, que é um vetor, ao fazer o produto interno aqui com C, vai-me dar precisamente a componente de C aqui na vertical, ou seja, que é a altura que eu quero, e que multiplica o modo da A externo B, seja ele qual for, e que já sabemos que é a área da base. Então, portanto, dá-me aqui o que eu quero. Portanto, eu tenho aqui tenho que pegar no vetor C, C1, C2, C3 e fazer o produto interno com este produto externo aqui, que já tinha acabado de calcular. Ok? Pronto, é isto que eu preciso. Então, o que é que se verifica? Verifica-se que podemos encontrar aqui uma representação aqui, em termos de um determinante, para quem já estudou determinantes e matrizes. Para quem não estudou, pronto, não precisam se preocupar muito com isso, mas funciona como se fosse uma mnemónica mais, onde aqui no lugar dos versores, estes versores aqui, pronto, quem não sabe o que é os versores ou não se recorda, também não se preocupem com isso agora, isso é da álgebra linear e de espaços vetoriais. Aqui neste lugar eu vou pôr o vetor C. Eu posso pôr ali o vetor C. E portanto eu posso dizer que C, ao fazer o produto interno com o produto externo, que é o vetor que resulta da A externo B, ok? Cuja expressão é esta aqui, esta expressão longa, que é C1 que multiplica a primeira coordenada, mais etc, que vai dar um escalar. Eu posso representar de forma compacta com um chamado um determinante, que é também aqui como se fosse uma matriz, que enquanto esta matriz ela representa um vetor, esta outra matriz agora vai representar um escalar. Ok? Pronto, portanto, as coisas têm que ser entendidas num contexto.
Da mesma forma que se eu escrever assim uns parênteses A, B, C, poderá ser um ponto, não sei, poderá representar um ponto, ou poderá representar um vetor. Eu não sei, eu tenho que saber, eu tenho que ter o contexto. Alguém me tem que dar esse contexto. Por acaso eu via e vê-se em alguns tutorials e em alguma documentação e manuais de matemática, etc. Às vezes vê-se os vetores representados desta forma. Um vetor A, B, C, enquanto que se for um ponto, será um ponto A, B, C. Pronto. Eu não estou habituado a usar esta nomenclatura, não a uso. E até perguntei ao chat GPT se havia alguma recomendação, algum padrão, e ele não foi claro. Disse que isso depende das diversas subdisciplinas dentro da matemática. Em algumas é usado mais uma metodologia. Há determinadas áreas da matemática onde se usa mais este método, outros usa-se mais este método. Portanto, acho que não foi conclusivo. Pronto, eu pessoalmente não costumo usar esta nomenclatura. Não costumo usar, não, nunca uso. Eu nunca uso esta nomenclatura. Normalmente não preciso, porque normalmente eu consigo saber sempre pelo contexto, se tenho um ponto ou se tenho um vetor, e uso sempre esta nomenclatura, não preciso estar a destrinçar. Ora bem, e aqui passa-se uma coisa semelhante. Nós podemos ver aqui uma matriz e nós temos de ter a noção do que é. Nós temos de ter a noção se num dado momento estaremos a falar de um vetor, depende do contexto, ou estaremos a falar de um escalar. Neste caso aqui estamos a falar de um escalar. E aliás, por isso chamamos de determinante, porque um determinante é um escalar. Então colocamos aqui C1, C2, C3, produto interno com AB. E representamos desta forma compacta, bem compacta, como vocês estão a ver. E qual é a regra mnemónica para calcular isto? É a mesma que aplicámos no produto externo. Ok? Portanto, existe toda uma teoria de matrizes, mas pronto, quizás um dia eu farei alguns tutoriais sobre isso, e que depois ensina o como e o porquê se calculam determinantes de maior dimensão, de ordem 2, de ordem 4, etc, etc, etc. Pronto, há toda uma teoria de matrizes e determinantes e que explica o porquê das coisas. Mas nós chegamos a esse porquê e a essa mnemónica quando nós deduzimos a forma do produto externo, ok? Portanto, resultou que a forma do produto externo era esta que aqui está, ok? Não sei se me explico. E, portanto, automaticamente fica determinado qual a regra para calcular um determinante aqui de dimensão 3. Então começa aqui por este ponto, ok? E é a mesma regra que aplicámos aqui. Este ponto está para a primeira coluna e a primeira linha e vai ser A2B3, A2B3 menos A3B2, só que agora, em vez de colocar como coordenada de um vetor, eu agora coloco aqui entre parênteses e multiplico por C1. Pronto. Mais C2, que multiplica A3B1 menos A1B3. E finalmente o terceiro valor aqui. C3, A parênteses, A1B2 menos A2B1. E pronto. E efetivamente este valor dá-nos o volume do paralelepípedo que está delimitado por 3 vetores. Ok? Pronto. Não tem mais, penso que vamos verificar por aqui. Há aqui algumas propriedades do triplo produto escalar, que A interno P externo C é igual a B interno C externo A e é igual a C interno A externo B.
Quem estudou matrizes e determinantes, e eu também estudei, embora estou um bocado esquecido de várias temáticas, mas acontece que quando nós trocamos duas linhas ou duas colunas, o determinante final, ele mantém o valor, mas muda de sinal, ok? E, portanto, aqui, se eu fizer este A interno, B externo C, se olharmos aqui em termos da matriz, o que eu estou a provocar é a troca, o A vem aqui para cima e depois fica BC, ou seja, troquei duas linhas, eu não troquei só o A com o C, porque se eu pusesse o A interno, o A vinha para cima e depois CB, então é igual a menos isto, porque já acabámos de dizer também há bocado que o produto externo era anticomutativo, portanto B externo C é igual ao menos de C externo B. Pronto, e assim sucessivamente para os outros. O que acontece é que este determinante às vezes também pode ser negativo. Okay? Poderá dar negativo, tal como um produto interno também pode dar negativo. E, portanto, o que devemos ter cuidado com isso, mas também, se estivéssemos a calcular um volume e eu desse negativo, pois compreenderíamos que teríamos que tomar o valor absoluto. Portanto, a bom rigor, nós devemos tomar o valor absoluto disto. Portanto, então, basicamente, existe uma representação compactada para representar o triplo produto, que é A, B, C, ok? E põe-se assim este símbolo, que é como se fosse o símbolo do determinante, e assim diz que é um determinante de três vetores, A, B, C, que é um triplo produto escalar, e portanto que é igual a, eu aqui vou pôr o valor absoluto, ok? A bom rigor, acho que se deve pôr, embora muitas vezes vemos em tutorials e não se põe, e as pessoas esquecem-se de pôr. Mas a bom rigor acho que se deve pôr, porque o produto interno, o resultado poderá vir negativo. E portanto, isto no caso de estarmos no contexto de calcular um volume, não é? Um volume de um paralelepípedo. Acho que é a maior parte das situações, não me estou a lembrar agora uma outra situação em que isto possa ser usado o triplo produto escalar que não seja com esse fim. Bom, agora não me recordo. Mas pronto, mas se for para calcular o volume de um paralelepípedo, depois temos que, efetivamente, aplicar o valor absoluto. É bem simples. E é só isto. Espero que tenham gostado. Aqueles que já se lembram disto, certamente, pois relembraram aqui um bocadinho da matéria, também não faz mal nenhum. E até à próxima e obrigado pela atenção.